Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar aqui nosso estudo de um curso em milagres. Cada vez fica mais claro para mim que um curso em milagres resume-se à escolha. A escolha que fazemos ou pelo ego ou pelo Espírito Santo. A escolha entre uma ilusão, que é o ego e todo o seu sistema de pensamento, e a escolha pela verdade, pelo real, que é o Espírito Santo em nós. Tudo se resume a isso. O curso em milagres, eu costumo dizer que existem 5 pilares, 5 atividades para a gente exercer e caminhar nessa nossa expansão de consciência. Que primeiro é a investigação, tá bom? As reflexões, o estudo do livro, né? Os encontros que a gente faz com outras pessoas para conversar sobre isso. Então, isso é a investigação. O segundo ponto, a prática das orações. Você tirar um tempo para você fechar os olhos, conversar com Deus, conversar com Jesus, conversar com Cristo em ti. Não conversar com um Deus externo a ti. Isso não existe. Conversar com aquele Deus que está dentro de você, que faz parte de você, que você é um pensamento de Deus. Você é uma ideia de Deus. Nós habitamos a nossa fonte, que é Deus. Então, um dos pilares é saber orar, falar com Ele com intimidade, pedir ajuda. Ajuda para quê? Ajuda para entender, para compreender, para ter sabedoria. Tá? Então, investigação, oração. Aí você acorda de manhã e aí você entra no terceiro pilar que você pode praticar o dia todo, que é o quê? O perdão. O tempo todo você tem que tem ali oportunidades de perdoar. Você acorda, você já sente seu corpo, às vezes um certo desagrado, alguma coisa, já tem que começar a trabalhar o perdão, né? As coisas externas nem sempre estão como a gente quer. Aí você encontra alguém, encontra um familiar, conversa com seu filho, com seu cachorro, e o trabalho do perdão é o tempo todo. Na sua casa, sozinho no banheiro, em todos os lugares, as memórias vêm e você vai trabalhando o milagre do perdão. Então esse é o terceiro pilar. Não estou dizendo que existe ordem aqui, tá? Hierarquia entre os pilares. Mas sim, nós temos que trabalhar na investigação, temos que trabalhar na oração, temos que trabalhar nas nossas relações, o perdão, tá bom? Aí tem aqueles exercícios de mentalizações, de frases, que principalmente o livro de exercício nos traz. Também o livro texto também nos traz muitas frases importantes para a gente ir repetindo, né? E tomando posse daquelas verdades, né? Aquelas verdades que nos levam a nos encontrar, a conhecermos a nós mesmos, né? Por exemplo, tem algumas mentalizações que dizem assim, ó: eu sou responsável pelo que eu vejo. Eu escolho os sentimentos que eu vou experimentar. Olha só. Eu decido quanto à meta que eu quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme eu pedi. Tá bom? Isso é um tipo de mentalização que está lá descrito no livro Um Curso em Milagres. Né? Não é bem uma oração, mas é uma mentalização. Então esse é o quarto pilar. E o quinto pilar, gente, é se aquietar, né? Na quietude, uma espécie de meditação, e você se esvaziar, tá? Se encontrar contigo mesmo, encontrar-se com Deus, se saber uno em comunhão com o divino, né? Ir abrindo mão das ilusões, das opiniões, vai esvaziando a mente, 1 minutinho, 2 minutinhos, você respira, começa com uma oração, começa conversando com Jesus, com Cristo, né? Começa com algumas mentalizações. Eu sou a luz do mundo, não há nada a temer. Olha que frases fortes. Começa assim, começa a lembrando quem você é e vai se aliciando, vai adentrando a paz, a quietude, vai se conectando à sua respiração, vai se conectando ao teu verdadeiro ser.
esse pilar também tão importante quanto os outros, tá bom? A gente chegar nesse local. E quando a gente for estudar, como a gente vai fazer agora, fazer reflexões, né, investigações, que a gente tenha humildade, mente aberta e peça que o Espírito se liga ao Espírito Santo, aquela escolha que eu falei, se liga ao Espírito Santo e escolhe, vem comigo, me ajuda aqui a compreender, eu não sei nada, tá? Mente aberta, eu não sei nada. Vamos junto caminhar nesse conhecimento novo. E é isso que eu proponho agora, que todo mundo convide o Espírito Santo para estar junto neste momento, tá bom? Vou ler algumas frases que a gente vai comentar agora aqui. Veja só, do capítulo 26 e do capítulo 29, vou trazer aqui um texto bem que o nosso ego gosta de ranger os dentes ali, que é um assunto bem curioso. Duas frases iniciais só para dar um tom, para ver para onde a gente está indo. Capítulo 26, o amigo indicado, diz assim: qualquer coisa neste mundo que acredite seja boa, de valor e digna de se lutar por ela, pode te ferir e o fará. Como assim, Leandro? Repete aí para mim. Repito. Qualquer coisa neste mundo que acredites que seja boa, de valor e digna de se lutar por ela, pode te ferir e o fará. E no mesmo sentido, a outra frase diz: os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles nos quais o medo é visto. De novo, os sonhos dos quais pensa gostar te atrasam tanto quanto aqueles dos quais o medo é visto. Vamos estudar essas duas frases e mais algumas para tentar entender. A gente tem que pensar que um curso de milagres, ele nos ensina sobre um mundo uno, fora da unidade, que a verdade é unidade, não dualidade. Então, para um curso de milagres, o que existe de verdade? O que é real? O que é real? Vamos enumerar o que é real. Porque são tão poucas coisas que são reais que é melhor a gente enumerar o que é real e dizer que o resto tudo é ilusão, tá bom? E o que é real para um curso de milagres? O que é real para um curso de milagres é o amor. Isso que é real. Outro nome para o amor, Deus. Isso que é real. Outro nome para o amor, o Filho Santo de Deus, que é um transbordamento do amor. Nós somos criados como nosso Criador. Somos um transbordamento, uma extensão dele. Então, o Filho Santo de Deus. Outra coisa real, o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós, que é uma parte de nós. Em verdade, é a nossa própria identidade, já purificada. Tá? Em Curso de Milagres nos ensina que a Divina Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três, mas são um. São todos amor. Que outra coisa real que existe? O Curso de Milagres fala, céu. Deus criou o céu. E o que é o céu para o Curso de Milagres? É um estado de consciência. E ele diz mais, ele fala assim, o reino dos céus és tu. Então, no fim, só existe sempre a mesma coisa, o amor e as suas expressões ali. Tá bom? E o resto, Leandro? O resto é fake news. O resto é fake news. Por mais que a gente goste, por mais que a gente acha bom, acha digno, se ele tem um oposto, ele é uma ilusão, ele está na dualidade, tá bom? Então, fora do amor, o resto é fake news, tá bom? É assim que a gente tem que entender um curso de milagres. E aí tem uma frase que diz assim, ó. O céu é alcançado com as mãos vazias e mente aberta, com as mãos vazias. Então, o tempo todo, Jesus, em um curso de milagres, ele está nos esvaziando, né? Nossos apegos, nós gostamos de certas coisas, vemos valor em certas coisas, né? Elegendo o que é bom, o que é ruim. E aí ele vai dizer, cuidado com o sonho que você gosta, porque ele também te atrasa. Se você alcançar o céu, você tem que chegar de mãos vazias, tá bom? Um curso de milagres, ele nunca está falando de comportamento, o que você tem que fazer, tá bom? Ele está falando da sua mente e do seu coração. Ele está falando sobre o desapego, sobre você estar livre desses conceitos, tá bom? Viver uma vida normal, claro, mas livre desses conceitos, tá bom? E diz mais, diz aqui.
Ora, Leandro, você pode me perguntar, ora, Leandro, qualquer coisa neste mundo que acredita seja boa vai te ferir e o fará, vai te atrasar. Mas, Leandro, eu acho tão bom um curso em milagres. Olha, tão digno um curso em milagres. Ele vai me atrasar? Olha o que ele diz. Bom, esquece-te deste mundo, esquece-te deste curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. Sim, até as coisas boas, até um curso em milagres como um símbolo e tal, né? Ele tem que ser em algum momento abandonado no sentido de integrado, sabe? Ao amor. Ele só é um apontamento, uma direção. Então é nesse sentido que a gente tem que desapegar, ter mente aberta, tá? Volta àquela ideia de você escolher o Espírito Santo, ele que é o nosso único amigo, nossa única coisa real aqui. Escolhemos ele e deixar entregar na mão dele os conceitos, o que são as coisas. Nós não sabemos o que são as coisas. Então, parar de ficar definindo as coisas, né? Que quem define é o ego. A gente pega o Espírito Santo e entrega tudo na mão dele. Tá bom? Olha só, já para a gente não cair numa armadilha do ego, quando a gente está estudando esse assunto, dizendo, olha, as coisas boas também te ferem, hein? São ilusões, tá bom? Antes de falar isso, deixa eu dar um exemplo de coisas boas. Você pega lá a pirâmide das necessidades, lá de Maslow, que a gente estuda. Diz lá, né? O que a gente gosta? Conforto, saúde física, saúde financeira, né? A gente gosta de segurança. Olha as coisas boas, dignas, né? Nossos direitos, o direito de ir e vir, o direito de se expressar, né? O direito ao saneamento, coisas boas, né? Coisas dignas. A gente gosta de estima, de ser estimado, de reconhecimento, não é assim? Todas essas coisas estão dentro da dualidade. Se você gosta do conforto, tem o desconforto. Se você gosta da saúde, tem a doença. É fácil para a gente, estudante de um curso de milagres, saber que a doença é uma ilusão. Mas às vezes a gente começa a eleger a saúde como algo real. Mas a saúde e a ilusão, a saúde e a doença são ilusões. Aliás, o corpo é uma ilusão. A saúde e a doença estão no corpo. O que é real? O que é real é o espírito em nós, o eterno em nós. Está entendendo? Começa a entender a importância de você saber o que é real e o que é ilusão, e que mesmo coisas boas, coisas agradáveis, a gente tem que entender que são ilusões, a gente não pode se apegar a elas. Ora, Leandro, então quer dizer que eu tenho que me afastar do conforto, eu não devo buscar a saúde. No nível do comportamento, você pode fazer o que você quiser, não seja estranho. Claro que você pode buscar o conforto, ter suas preferências, seus gostos. Não há problema nenhum nisso. Mas no nível da mente e no coração, você está aprendendo a desapegar disso, tá bom? A estar com a mente livre. Eu lembro daquela história que conta que uma família que morava no interior, né? Morava na parte rural, e de repente apareceu um cavalo lá na propriedade deles, não tinha dono, e o rapaz ficou com o cavalo, e o vizinho chegou e falou, que sorte de vocês encontraram um cavalo. E o pai do rapaz, que simboliza o sábio, né? Aquele de mente aberta, aquele, né, que está em paz, ele dizia assim, olha, será? Né? Ele falou, que sorte você ter achado o cavalo. Ele disse, será? Ele não definiu as coisas. Passado o tempo, o rapaz andando de cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna. O vizinho novamente chegou, o vizinho simbolizando o ego, chegou e falou, nossa, que azar. Sempre definindo entre bom e ruim, certo e errado, sabe? Não, deixa que o Espírito Santo defina isso para você. Diga, eu não sei nada. Mais uma vez, o pai do rapaz dizia assim, ele quebrou a perna, né? Será se azar? Não sei. Sem apego, eu estou em paz. Eu estou com Deus. Eu estou com o Espírito Santo, que é a voz da alegria. Estou em alegria. Independentemente se chegou um cavalo, se saiu, se a pessoa caiu do cavalo ou não. Isso não quer dizer
que você não vai levar o seu filho no hospital porque quebrou a perna, mas você está em paz. Então, essa história vai simbolizando a dualidade e a unidade. Aí depois vem a guerra, e aí as pessoas vão lá buscar os jovens para a guerra, aí como o rapaz está com a perna quebrada, ele não vai para a guerra. Aí o vizinho chega e fala, que sorte! E mais uma vez o pai do rapaz, será? Não sabe, ele está entregando na mão de Deus. Então, todo esse nosso papo de hoje é porque a gente já aprendeu, é muito fácil a gente saber que doença é ilusão, conflito é ilusão, que as coisas ruins são ilusões. Mas às vezes a gente se apega às coisas que a gente gosta, que acha bom, né? E ao você escolher uma coisa boa, uma ilusão, e dizer que é boa, você começa a dar realidade para ela, você automaticamente colhe todo o resto. Não tem como colher apenas uma ilusão. Ou é uma ou é todas. Um curso de milagres fala, todas as ilusões são a mesma. Todas as ilusões são a mesma. Então como é que você vai escolher uma e não vai escolher todas? Por isso esse cuidado, essa mente aberta, tá bom? Outra armadilha nessa nossa conversa é você pensar assim, quer dizer que eu não posso apreciar nada? Se tudo é ilusão aqui, só o amor é real, o conforto, uma viagem, apreciar uma paisagem, eu não posso apreciar nada, porque eu vou estar dando realidade e vou estar me atrasando, né? Aquilo vai me ferir, eu não posso apreciar. Muito cuidado. Claro que você pode. Se você está, mais uma vez, escolhendo o Espírito Santo para olhar as coisas, o Espírito Santo ele vai te dar 3 passos. Ele vai te dar a compreensão do olhar. Você não compreende nada, mas o Cristo em ti compreende. Ele vai te dar a compreensão, então você vai compreender. Da compreensão nasce a apreciação das coisas, e da apreciação vem o sentimento de gratidão. Por isso que diz que o Espírito Santo é a voz da alegria, porque ele está sempre num estado de apreciação e gratidão e compreensão. A questão toda aqui é a gente escolher olhar para as coisas com o Espírito Santo, sem definir, sem fechar nada, tá? Aí eu já trago, para a gente não cair nessa armadilha, trago aqui um texto do próprio curso dizendo assim, ó. Com os olhos do Espírito Santo, nem mesmo aquilo que o Filho de Deus fez na insanidade poderia deixar de ter uma centelha oculta de beleza que a gentileza não pudesse liberar. Então, você que é um estudante de um curso de milagre, sabe que este mundo todo foi feito, né? Um tomador de decisões em nós, dormindo, o Filho de Deus dormiu no colo do Pai e sonhou um sonho de separação, um sonho de insanidade. E todo esse mundo aqui é um sonho de culpa e de medo, né? Feito pelo Filho de Deus num sonho que ele teve. Então, tudo que foi feito aqui, todas as coisas, sem exceções, foram feitas pelo ego, junto com o ego, tá? Com o propósito de testemunhar a separação, testemunhar a culpa, o medo. Tá bom? Mas, aí eu vou repetir, com os olhos do Espírito Santo, você escolhe o Espírito Santo e vai olhar para as coisas agora. Não com os teus olhos, com os olhos do ego. Com os olhos do Espírito Santo, nem mesmo aquilo que o Filho de Deus fez na insanidade, fez no sonho, no adormecimento, nem mesmo isso poderia deixar de ter uma centelha oculta de beleza. Olha, então o Espírito Santo já começa a ver beleza em todas as coisas. E outra frase que diz, olha só, toda essa beleza erguer-se-á para abençoar a tua vista, à medida em que olhas para o mundo com os olhos que perdoam, com os olhos do Espírito Santo, com os olhos que perdoam. Pois o perdão literalmente transforma a visão e permite que tu vejas o mundo real se aproximando, quieta e gentilmente, através do caos, removendo todas as ilusões que tinham distorcido a tua percepção e afixado no passado. E aí o que acontece, gente, com esse olhar de perdão, escolheu o Espírito Santo, e agora você vai olhar para o mundo e olha o que o curso diz. A partir daí, a menor das folhas vem a ser algo maravilhoso. E um tufo de grama, um sinal da perfeição de Deus. Então é esse estado
que o Espírito Santo vai nos dar. Aquele pai do rapaz que dizia assim, será? Ele estava conectado a essa visão do perdão do Espírito Santo. Para ele, tudo era apreciado, tudo era um sinal de Deus, tá bom? Ele era capaz de ver a beleza por trás de todas as coisas, de ver a verdade por trás de todas as formas, tá bom? Vamos continuar aqui nesse estudo. Mais algumas frases. Olha só. O que diz aqui? Um conselho. Esvazia a tua mente de tudo o que ele pensa ser verdadeiro ou falso. Esvazia a tua mente. Bom ou mal. De todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Deixa disso. Entra, vai para o colo do Espírito Santo. Vai em paz, vai tranquilo. Deixa que ele defina as coisas. Não retenha nada. Não tragas contigo nenhum pensamento que o passado tenha te ensinado. E nenhuma crença que tenhas aprendido com qualquer coisa anteriormente. Vem vazio. Aí continua. Esquece-te deste mundo, esquece-te desse curso e vem com as mãos totalmente vazias ao teu Deus. É assim que a gente vai entrar em comunhão com Deus, escolhendo o Espírito Santo, nos esvaziando das nossas crenças, dos nossos altos conceitos. Tá bom? E aí diz mais aqui, ó. Ninguém pode fazer com que uma única ilusão seja real e escapar ao resto. Então, às vezes, a gente elege algumas coisas, algumas ilusões como reais. E aí tudo vai vir junto. Se você escolher, por exemplo, a saúde como real, vai vir a doença, vai vir o medo de perder a saúde. Ninguém pode fazer com que uma única ilusão seja real e escapar ao resto. Quem pode acreditar que todas as ilusões são as mesmas e ainda assim afirmar que uma delas é melhor? O curso nos ensina, todas as ilusões são a mesma. Tá bom? Mas como é que você vai escolher uma melhor? Então, saúde, doença, conforto, desconforto. Deixa eu melhorar aqui nossa. Então, gente, continuando. Aí ele já começa agora a salientar que a importância de você escolher o real, a realidade. O que é real, gente? O amor, o Espírito Santo, o nosso amigo que está aqui. Ele diz assim, não existe nenhum outro amigo. O que Deus designou não tem substituto. Pois que ilusão é capaz de substituir a verdade? Está falando do Espírito Santo. Não existe nenhum outro amigo além do Espírito Santo. Então, ou você não pode montar dois cavalos ao mesmo tempo, seguir dois senhores ao mesmo tempo. Se você escolher uma ilusão, quando você escolhe uma ilusão, você está com ego. Não tem como você estar com ego e com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Ah, eu escolhi a ilusão da saúde, do conforto, do reconhecimento. Você está com ego quando você escolhe uma ilusão dessa. Então ele está dizendo que você tem que abrir mão de escolher o ego e ficar com o Espírito Santo, que é a única coisa real. Ah, Leandro, então não tem que escolher a saúde. No nível da mente e do coração, você está desapegado em relação ao corpo, tá? Em relação ao conforto. Mas no nível da forma e do comportamento, natural que você busque a saúde, o conforto, mas você não está apegado a essas ideias, não está aprisionado a essas ideias, tá? Não é para ser uma pessoa estranha neste mundo, é para agir normalmente neste mundo, tá? Me fez lembrar o seguinte, quando você entende o amor não dual, tá? Que é o único amor verdadeiro, ele é totalmente diferente desse amor dual, cujo oposto é o ódio, amor e ódio. Isso não é o amor de verdade. O amor verdadeiro é o amor não dual, o amor universal, o amor de Deus. Tá bom? Isso é real. Ah, Leandro, então agora eu tenho que amar as pessoas todas igualmente? Eu vou amar o mendigo, o meu filho, o assassino da mesma forma? Aí olha só, da mesma forma, o curso Milagres não é um curso de forma, de comportamento, é um curso de mente, de coração, porque é um curso de causa, não um curso de efeito. A forma é efeito. Então olha só, quando você estiver conectado à paz, ao amor verdadeiro, no mundo da forma, ele vai se manifestar de diferentes formas. Por quê? Porque se você tem um filho, é natural que esse amor não dual, né, você como um pai, é natural que você tenha, por exemplo,
afeto ao seu filho, você dê abraços no seu filho, você cuide do seu filho, né? Ele é íntimo, ele está dentro da sua família, né? Diferente de se você encontra uma pessoa no elevador. Você não vai, uma pessoa desconhecida no elevador. Como é que esse amor vai se expressar na forma? Um olhar sincero, um olhar gentil, sem julgamento. Como é que esse amor se expressa com o filho? É o cuidado, é o afeto, é um passeio, é uma viagem, tá bom? O amor, ele se expressa conforme a situação. Eu gosto muito do conceito de justiça que Platão nos fala. Dar a cada um aquilo que lhe corresponde segundo a sua natureza. Qual é a natureza dele? Ele é seu filho? Ela é sua esposa? É seu esposo? Então dá aquilo que lhe corresponde. Mas ainda assim é um único e mesmo amor não dual. Então, quando você olha para a sua esposa e você se relaciona com ela, você talvez queira viajar, fazer um passeio, né? Abraçar. Agora, se você vê um assassino, uma pessoa que acabou de matar alguém, como é que esse amor se manifesta? Olhando sem julgamento, vendo a face de Cristo, vendo ali um pedido de ajuda, né? Todo ato violento é, na verdade, uma expressão de sofrimento, de um pedido de ajuda. Então você olha sem julgar, tá bom? Vamos a mais frases, já encaminhando aqui para o final. Mais uma vez falando sobre a escolha do amigo, que é o Espírito Santo. Não faça de nenhuma ilusão um amigo, pois se o fizeres, ela não pode deixar de tomar o lugar do Espírito Santo, daquele que Deus chamou teu amigo. Mais uma vez, quando você escolhe uma ilusão, você tem que estar com ego. Não tem como escolher uma ilusão e não estar com ego. E se você está com ego, como é que você vai estar com o Espírito Santo? Então, você tem que vivenciar um pouco daquele pai, daquele rapaz que diz, será? E ao mesmo tempo, ele está apreciando a beleza em tudo, compreendendo, apreciando, sentindo gratidão. Vamos a algumas citações. Essas citações que eu fiz são tudo do capítulo 26. Agora eu vou fazer algumas citações do capítulo 29 para encerrar. A escolha não se faz entre os sonhos que se deve manter, mas apenas se queres viver nos sonhos ou se queres despertar. Então, tem alguns sonhos que a gente quer manter, algumas ilusões que a gente quer manter. Por exemplo, o sonho da saúde, o sonho do conforto, o sonho do reconhecimento. Mas a escolha não se faz entre os sonhos. Ah, eu quero escolher a parte desse sonho e esse aqui não. Não tem como. Se você está sonhando de noite, não tem como você querer despertar de parte de alguns sonhos e não de outros. Ou você está dormindo ou você está desperto. Tá bom? A escolha não se faz entre sonhos que se deve manter, mas apenas se queres viver no sonho ou se queres despertar. É claro, gente, que no nosso dia a dia, na nossa caminhada espiritual, né, a gente vai escolher o ego muitas vezes, o tempo todo a gente escolhe o ego, tá bom? A gente está aprendendo a escolher o Espírito Santo. Eu costumo dizer que nós somos profissionais no ego e somos amadores no Espírito Santo. Somos profissionais no julgamento, na culpa e no medo e somos amadores no perdão. Nós estamos aprendendo. Então sim, nós vamos escolhendo e aos poucos a gente vai aprendendo. Primeira coisa que a gente vai aprender é o quê? Que as coisas ruins são ilusões. Aos poucos a gente vai também as coisas que a gente gosta são ilusões. E eu vou desapegando no nível do pensamento e do coração. No nível da forma, eu não preciso fugir deles, fugir das coisas boas, né? Isso é dar mais realidade ainda para essa ilusão. Você vai usufruindo conforme o fluxo da vida, sem ser estranho, mas desapegado. Os sonhos dos quais pensas gostar te atrasam tanto quanto aqueles nos quais o medo é visto. Já falou dessa frase. Pois cada sonho não é senão um sonho de medo, não importa que forma pareça, não importa que a forma pareça agradável. Neste sonho, né, a matéria-prima deste sonho é o medo, tá bom? A gente aprende no início que diz que o Filho Santo de Deus adormeceu e teve um sonho de medo, de escassez, de culpa, tá? E aí nasceu este mundo, esse mundo em que nós vivemos é este sonho, tá bom? Então toda a matéria-prima deste mundo, mesmo as coisas que nos agradam, a matéria-prima é o medo. Porque se você tem a saúde e elegeu a saúde como um ídolo,
Você tem medo de perder a saúde. Então o medo está por trás de tudo. Toda vez que a gente elege uma coisa como boa, a gente está elegendo ídolos, né? Falsos deuses, substitutos para Deus, substitutos para o Espírito Santo. Toda vez que a gente elege alguma coisa assim como, né, essencial, a gente está dizendo que é incompleto. A gente está se vendo incompleto. Mas nós somos completos. Deus nos fez completo. Essa crença na necessidade é uma ilusão. Não há necessidade em nós. Podemos sim usufruir das coisas que nos chegam, mas com desapego. Aí olha só uma explicação legal. Quando estás com raiva, não é porque alguém falhou em cumprir a função que tu lhe atribuíste? Isso não vem ser a razão pela qual o teu ataque é justificado? Aquela ideia, gente, de que a gente muitas vezes é diretor, se acha um diretor de um filme e vai atribuindo papéis às pessoas, às coisas, às situações, papéis que você atribuiu. E quando alguém não cumpre o papel, né, que você atribuiu, você não gosta, você fica com raiva. Então, o que são os sonhos que você gosta? Os sonhos que eu gosto são aqueles sonhos em que aquele papel que eu atribuí está sendo cumprido, por isso que eu gosto dele. Mas ainda assim é um sonho, eu sou um diretor aqui atribuindo papéis. Eu não deixo as coisas ser como são. Eu fico rasurando o verbo de Deus, atribuindo papéis. E o curso vai nos ensinar o quê? Quão feliz você seria se entregasse, se você não definisse papéis e deixasse para o Espírito Santo dizer quais são os papéis das pessoas, das coisas. Abrir mão dos conceitos. Parar de atribuir papéis. Se você não atribui papel mais para as pessoas, não existe mais fracasso. Alguém fracassar com você, porque você não atribuiu nenhum papel para ele, você deixou em aberto, como o pai daquele rapaz que dizia, será? Traição. Como é que você vai saber traição se você não elegeu nada, nenhum papel? Tá entendendo? Não quer dizer que você não possa viver com valores, né? E você vai se comportar da maneira que você quiser. Ame e faça o que você quiser. Perdoe e faça o que você quiser. Inspirada pelo Espírito Santo. Haja com harmonia. É isso, gente. No geral era isso. Então, conselho é o quê? A gente escolher o Espírito Santo sempre, né? Esvaziar a mente, ter uma mente aberta, tá bom? Estar conectado no Espírito Santo sempre, tá? Mesmo as coisas agradáveis, a gente entrega na mão de Deus. Estamos juntos?